A grandeza de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que cultiva dentro da mente. Essa verdade, repetida ao longo da história por pensadores como Napoleon Hill, mostra que aquilo em que você pensa, você se torna. E se isso é real, por que tantos continuam presos ao fracasso, à dúvida e à falta de esperança? Será que não acreditam no próprio futuro? Ou será que não enxergam o valor que carregam? No vídeo de hoje, mude sua forma de pensar. A vida se transformará. Você vai conhecer uma história marcante, simples e poderosa, capaz de revelar como uma única mudança de mentalidade pode transformar destinos inteiros. Prepare-se para mergulhar nessa lição, porque talvez seja exatamente a chave que faltava na sua vida. Mas antes, já aproveite este momento. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que você vai aprender agora pode ser o ponto de virada que você esperava. A grande tragédia da maioria das pessoas é viver acreditando que não tem nada a oferecer. É mais fácil estender a mão e esperar que o mundo entregue algo do que assumir a responsabilidade de colocar valor na mesa. Essa ilusão cria gerações de indivíduos que sobrevivem, mas nunca constroem. Como disse Maquiavel, os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. A frase é dura, mas revela um ponto essencial. A sociedade respeita quem gera valor, não quem apenas pede compaixão. Imagine um mendigo em uma estação de trem, repetindo a mesma rotina dia após dia, esperando migalhas de desconhecidos. Agora, contraste essa cena com um empresário de terno impecável que atravessa a mesma plataforma. O primeiro apenas pede, o segundo negocia. O que os separa não é a roupa, não é a conta bancária, é a forma de pensar. Essa é a verdade que poucos querem encarar. A mente é o único ativo que pode transformar um pedinte em comerciante, um fracassado em estrategista, um invisível em alguém impossível de ser ignorado. O mendigo acreditava que só lhe restava estender a mão. Até o dia em que ouviu uma pergunta desconcertante. Você tem algo a oferecer? Esse momento é o divisor de águas. O impacto psicológico de ser confrontado com a própria inutilidade é brutal, mas necessário. É nesse choque que nasce a transformação. Não é diferente em nossas vidas. Quantas vezes você, em silêncio, também pediu aceitação, reconhecimento ou oportunidades, sem perceber que não oferecia nada em troca? A tensão cresce quando compreendemos que não é o destino que nos mantém presos, mas a covardia de acreditar que não temos escolha. O mendigo podia continuar reclamando, podia se afundar ainda mais na autopiedade, mas decidiu enfrentar a verdade desconfortável. Foi essa decisão que mudou sua história. A grande virada não está no dinheiro que recebemos, mas na coragem de inverter o jogo, parar de buscar piedade e começar a gerar valor. É aí que a mente deixa de ser uma prisão e se torna um campo de batalha estratégico. E aqui está o ponto que deve ecoar em você. Ninguém é pequeno demais para oferecer algo. Ninguém é invisível demais para transformar sua realidade. O que falta não é oportunidade, mas a ousadia de pensar diferente. Quem continua pedindo sem dar, permanece mendigo. Quem decide dar antes de receber, se torna negociante. Essa não é apenas a história de um homem na estação de trem. É o reflexo cru de como cada um de nós encara a vida. E a pergunta que fica é: você está vivendo como pedinte ou já ousou pensar como estrategista? Ele já não era o mesmo homem que um dia estendeu a mão vazia na estação. Agora, cada flor que entregava carregava não apenas cor e perfume, mas uma nova identidade. O pedinte havia desaparecido, e em seu lugar surgia um comerciante. Foi nesse ponto que o empresário voltou a cruzar seu caminho, como se o destino tivesse voltado para confirmar a lição. O mendigo correu até ele com flores firmes entre os dedos e declarou com brilho nos olhos: hoje eu tenho algo a lhe dar em troca do seu dinheiro. Aquela frase era mais do que uma oferta. Era a prova de que sua mente tinha mudado. O empresário sorriu, entregou algumas notas e disse: agora você entendeu. Quem dá, recebe. Você não é mais um mendigo, é um homem de negócios. Esse momento foi o verdadeiro clímax. Não era apenas uma transação de moedas por flores, mas o reconhecimento público de uma transformação interna. O empresário não via mais um homem miserável, mas alguém que havia descoberto o poder do valor, da troca, da contribuição.
Psicologicamente, é nesse instante que a autoestima se reconstrói. O mendigo deixou de se ver como fardo e passou a se perceber como parte ativa da engrenagem social. Deixar de ser invisível foi a maior conquista que poderia alcançar. E aqui está a provocação que atravessa a tela. Quantas vezes você ainda vive como mendigo em sua própria história, esperando que os outros validem seu esforço, reconheçam sua dor ou compensem sua falta de coragem? A tensão é clara. Enquanto você acreditar que nada tem para oferecer, continuará vivendo preso ao papel de pedinte. Mas quando ousar inverter essa crença, quando tiver a coragem de estender não só a mão, mas algo de valor, a percepção que o mundo terá de você mudará instantaneamente. Maquiavel nos lembraria que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. E é isso que torna essa virada tão poderosa. O mendigo não precisou mudar suas roupas, nem sua aparência. Ele mudou sua mentalidade e, com isso, mudou a forma como os outros o enxergavam. Aquele instante na estação não foi apenas a venda de algumas flores. Foi a certificação de que sua identidade havia sido redesenhada. A lição é dura, mas clara. O respeito só chega quando você se atreve a gerar valor. E você, já encontrou o seu buquê de flores? Ou ainda está parado na estação esperando que a vida tenha pena e lhe jogue algumas moedas? 6 meses se passaram e a estação já não era mais o lugar de um pedinte derrotado. Ali, agora chegava um homem de postura ereta, bem vestido, dono de um negócio florescente. Literalmente. Quando reencontrou o empresário, aquele mesmo que lhe havia negado esmola e dado palavras duras, o choque foi inevitável. Espere, você não é o mendigo que me abordou aqui? Perguntou o homem de negócios. Um sorriso largo foi a resposta. Sim, mas hoje já não vivo de esmolas. Construí meu próprio comércio de flores e estou viajando para expandi-lo. O silêncio que seguiu não era vazio, era carregado de reconhecimento. 2 homens se cumprimentaram, agora como iguais. Esse é o ponto onde a narrativa atinge seu desfecho e sua moral. A transformação nunca começa no bolso, mas na mente. O ex-mendigo percebeu que nunca havia sido apenas um pedinte. Ele sempre carregou dentro de si a capacidade de criar, de negociar, de gerar valor. Precisou apenas de uma mudança brutal de perspectiva para se enxergar de outra forma. Esse é o segredo que separa aqueles que permanecem pequenos daqueles que ousam crescer. A vida não respeita quem espera piedade, mas abre espaço para quem planta e oferece algo em troca. E aqui está a reflexão que não pode ser ignorada. Você se enxerga como vítima das circunstâncias ou como arquiteto do próprio destino? Porque, como já dizia Maquiavel, os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. E isso nos lembra que o mundo sempre valorizará quem sabe gerar riqueza, não apenas material, mas de ideias, de coragem, de ação. Respeito nasce quando você decide parar de pedir e começa a dar. Essa história nos convida a abandonar de vez o papel de mendigo que tantas vezes carregamos em silêncio. Mendigamos atenção, reconhecimento, amor, oportunidades, mas esquecemos que a chave é inverter o jogo. Dar antes de receber, oferecer antes de esperar. Quando isso acontece, a vida se transforma porque nós nos transformamos. Agora, eu quero ouvir de você. Qual foi a lição mais forte que essa história deixou? Escreva nos comentários. Ou apenas declare, sou capaz, para marcar o começo da sua mudança.